começar a falar de engasgo. Quem nunca, né, doutora Elizabeth? Quem nunca? Por que as pessoas mais velhas acabam engasgando mais? Eu acho que é importante entender, Fernando, O caminho do alimento, né? o caminho do alimento. Então vamos ver. Então, nós temos, a gente não tem um sistema único, órgãos que foram feitos para engolir, para comer, né? Como a gente tem o sistema urinário, o pulmão, que é para respirar, isso. Então a gente tem, por exemplo, a boca, ela é feita para engolir e também para falar. A laringe, que fica aqui no pescoço, que é onde tem as cordas vocais, ela é feita para respirar, para falar e para proteger o pulmão para não entrar alimentos. Então a gente tem um órgão aí compartilhado. E com um mecanismo extremamente complexo, né? Extremamente coordenado. A gente está vendo essa bolinha amarela que seria o alimento. Isso. Né? E ele está entrando pelo caminho normal e ele vai passar aqui a boca. Isso. E aí, normalmente, ele vem por um caminho por onde deveria passar, né? E aí, o caminho certo seria o que, doutor? Ele passar por aqui. O tubo de trás. Então, a gente tem dois tubos no nosso pescoço, né? Na garganta, como é falado. Esse tubo da frente é o tubo que só pode passar ar. Só pode passar ar. É o tubo que vai para o pulmão. Isso é importante de entender. E o tubo de trás, quando a gente engole, que é por onde o alimento, esse tubo da frente tem que fechar, o alimento tem que entrar aqui, é o tubo que só passa a comida, a saliva. É um movimento involuntário. A gente engoliu, esse tubo fecha e o alimento vem para cá. Com o passar das primaveras, esse músculo, esse movimento aqui que abre e que fecha vai ficando mais frouxo? Vai ficando... Isso, assim como toda a musculatura, a partir dos 40 anos, vai tendo uma diminuição de massa, um enfraquecimento, o que é chamado de sarcopenia, a língua, principalmente, ela é super importante para mandar esse alimento com força e realmente ele entrar no tubo de trás. Quando a pessoa é jovem, assim que o alimento não vem para o lado de trás e bate aqui, ele já recupera tudo e manda para o lado de trás. Sim, então esses músculos da língua, a língua é um órgão muscular extremamente potente, né? E os músculos da garganta, eles têm que ter uma força, além de uma agilidade, uma mobilidade, uma coordenação muito grande. No envelhecimento, eu tenho perda de tamanho do músculo e de força. De força. Porque no engasgo, né, que a gente vai ver que também tem a ver com o envelhecimento, o alimento entra por aqui, então, né? Então, o engasgo, o que é? Em vez de eu ter esse movimento correto, o alimento direcionado, fechou o tubo do ar e o alimento entrou aqui, ele entra aqui. Quer dizer, ele pode entrar só aqui em cima, tossir, eu senti que ele entrou no lugar errado, eu engasguei, tossi, e aí eu devolvo, e aí eu engulo corretamente. Ou ele pode passar as cordas vocais, passar a traqueia e ir lá para o pulmão, o que pode acarretar pneumonia e até a morte. Né? Então é uma questão extremamente séria para o idoso. E esse músculo que a gente está vendo aqui, a gente está vendo aqui nessa outra demonstração também, que vai apresentar uma frouxidão ao longo dos anos, né? Isso. Então todos os músculos do corpo e os músculos dessa região da orofaringe, que a gente chama, da boca e da garganta, eles também vão diminuir de tamanho. Então, um indivíduo aos 20 anos... Aqui com 20 anos existe uma consistência maior, né? E aí depois, com mais tempo, com 50 anos, ainda existe uma consistência, mas ele vai diminuindo de tamanho e aí, de força também. Olha só, aqui tá bem mais frouxo, né? Isso. Bem mais frouxo, né? A tosse é um sintoma dessa frouxidão aqui? A tosse é um dos principais sintomas quando o alimento entra no tubo errado. Então, se ele entrar um pouquinho aqui em cima, um indivíduo saudável, a gente se distrair por algum momento é normal, todo mundo engasgar um pouquinho em algum momento com algum alimento, enfim. Eu vou tossir, é desagradável, eu tusso, mas não acontece nada. O indivíduo mais velho, além de ele perder o tamanho dos músculos, ter esse enfraquecimento pela idade, muitas vezes ele tem a perda da sensibilidade. Então, o que acontece, que é mais grave ainda, o alimento entra no tubo errado e ele não sente que está entrando. Então, talvez ele não tussa, mas não significa que ele não está com problema de engolir importante. E quem vai sinalizar isso, muitas vezes, é uma pneumonia, que ninguém sabe a causa. E também pode ser também tratado como sintoma de alergia. Aí que entra a doutora Ariana Yang, brilhante, como sempre, né? Vamos trocar de posição aqui, doutora. A alergia, ela está presente em diversas áreas da medicina, né, doutora? A alergia é o sistema imune
reagindo errado, o sistema imune está no corpo todo. Então pode dar sintomas também para deglutição. Então a gente está falando de causas de engasgo. Vamos descobrir hoje que alergia pode ser causa de engasgo também. Pode, e vamos saber por quê. Então, para o alimento descer, ele precisa da ajuda de uma movimentação coordenada dessa musculatura do esôfago, que é esse tubo que fica por trás desse que a gente respira, e ele leva a comida lá, depois que deglutiu, leva até o estômago. Quando tem uma inflamação, e essa doença chama esofagite eosinofílica, é o nome de uma célula que inflama e descoordena. Essa movimentação pode ter pequenos espasmos no esôfago, nesse tubo, e uma dificuldade para ajudar o alimento a descer. E pode causar vários sintomas, desde o engasgo até dificuldade para se alimentar de alimentos sólidos. A criança, muitas vezes a mãe repara que ela começa a não querer comer, não quer comer, ou começa a pedir muito líquido para ajudar, porque o líquido ajuda esse bolo alimentar descer. É o estreitamento, né? E o que causa esse estreitamento? Então, essas células, que são os eosinófilos, que são células do sistema imune, elas começam a infiltrar, liberar substâncias ali que vai machucando o esôfago. E esse esôfago mais machucado, ele vai ficando cada vez mais duro, rígido, e com o passar do tempo, realmente ele pode estreitar. E a alergia é exatamente a quê, nesse caso? Existem várias causas, os alimentos são a causa principal dessa doença, e o leite de vaca é o principal alimento envolvido na doença. E tem também um alimento que a gente descobriu, surpreendentemente, a berinjela, que entra nessa lista também. De qualquer alimento, inclusive berinjela. Por que a berinjela? Não tem um motivo, qualquer alimento pode causar. Existe um grupo, que são os mais comuns, o leite é o mais comum, depois o trigo, a soja, o ovo, mas alimentos mais exóticos, mais diferentes, como berinjela, gergelim, outros alimentos também podem causar essa doença. Então, deixando claro que essa é uma alergia alimentar, né? Isso.